Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Em seu primeiro dia de governo, Bolsonaro oficializa reajuste do salário mínimo. Mercado financeiro se anima com novo governo e Bovespa bate recorde histórico. Em medida polêmica, Bolsonaro também anuncia a transferência da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. O dia também foi marcado pela transmissão de cargo para os novos ministros do governo. Sérgio Moro assume o Ministério da Justiça e promete combater o crime organizado. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto de seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. Moro prepara projeto que prevê prisão após condenação em segunda instância. Pretende-se deixar mais claro na lei, como já decidiu diversas vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. Paulo Guedes assume superministério e volta a defender a reforma da Previdência. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Imagens de câmeras de segurança revelam farsa de policiais militares que mataram jovem em rodovia de São Paulo. Tromba d'água deixa turistas ilhados em uma das principais cachoeiras da Grande Belo Horizonte. Na França, 8 pessoas ficam presas em brinquedo de parque de diversões e passam a virada do ano a 58 metros de altura. Empatia além da quadra. Ex-número 1 do mundo, Maria Sharapova, consola a adversária que teve de abandonar partida. As principais notícias do Brasil e do mundo você acompanha daqui a pouco no Rede TV News. Um dos principais ministros do governo Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, assumiu o Ministério da Economia nesta quarta-feira. No primeiro discurso, ele deixou claro que a reforma da Previdência é o grande objetivo da nova equipe econômica. De Brasília, o repórter Mauro Talhaferri tem mais informações. Boa noite, Mauro. Quais os destaques aí do discurso de Paulo Guedes, que já disse que a Previdência é a prioridade, deve ser encaminhada aí nas próximas semanas, nos próximos meses? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. De fato, Paulo Guedes defende o seguinte, que o principal entrave para a economia brasileira é o descontrole e excesso de gastos do governo. E o principal gasto é a Previdência, portanto, a reforma da Previdência é a prioridade dele. Paulo Guedes quer já, daqui a 30 dias, quando os novos parlamentares assumirem, já quer enviar o texto da reforma da Previdência. E aí, a gente conversando ali nos bastidores, a gente conseguiu apurar o seguinte, que o texto que já está no Congresso, enviado pelo ex-presidente Michel Temer, pode servir de base para a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Mas alguns auxiliares de Paulo Guedes defendem que esse texto seja ampliado para que ele valha para todos, inclusive para os militares. E aí qual seria a estratégia para que esse texto passe no Congresso? Reforçar o poder de comunicação do governo, valorizar muito a participação dos parlamentares e mostrar que tem coisa pior do que a reforma da Previdência. Hoje, Paulo Guedes falou que, por exemplo, uma alternativa seria mandar para o Congresso uma emenda constitucional que acabasse com a vinculação do orçamento, aqueles percentuais obrigatórios no orçamento para a saúde e para a educação, por exemplo. Mas isso é um plano B. Enquanto isso, nos próximos 30 dias, várias medidas virão, inclusive na área da Previdência. Até essa próxima sexta-feira, deve vir uma medida provisória com várias ações, cerca de 30 ações de combate a fraudes e a concessão irregular de benefícios. Isso já geraria alguma economia na Previdência. Também virão medidas de simplificação na economia, como medidas anti-burocracia. Por exemplo, Paulo Guedes disse que os 3 pilares da administração dele serão a reforma da Previdência, a aceleração das privatizações e também a redução e eliminação de impostos. Está em estudo, inclusive, uma diminuição tanto do percentual como do número de alíquotas para o imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica.
Paulo Guedes hoje negou que seja um super-ministro, embora acumule as áreas da fazenda, do planejamento e do desenvolvimento. Diz que não é um super-ministro e que a construção do crescimento da economia brasileira, ela é conjunta dos três poderes e também da imprensa. E hoje, nesse ato de posse, ele fez mais do que um discurso. Foi praticamente uma palestra sobre o liberalismo econômico que ele tanto defende. A gente separou um trecho para você em que ele fala justamente sobre a reforma da Previdência. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro, as menores. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há 2 meses, 3 meses à nossa frente, nós temos 10 anos de crescimento sustentável pela frente. O discurso de Guedes é liberal como se esperava. Despertou entusiasmo entre empresários que ouvimos agora há pouco. O país ainda não viveu em sua história uma experiência liberal na economia. A presença da mão pesada, perdulária, burocrática do Estado tem sido constante na vida do país. E deu no que deu, o Brasil caminha para a falência. Teoricamente, vamos viver a experiência do que chamam uma guinada para centro-direita. Outros dizem que é direita, mas é uma experiência liberal. Guedes montou uma equipe competente, basicamente alinhada com suas ideias, que são ideias, repito, liberais. Pôr em prática suas intenções, inclusive a reforma da Previdência, não vai ser fácil. Depende de uma série de fatores, inclusive do Congresso. Tomara que dê certo. Após Jair Bolsonaro tomar posse, as articulações para a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado ganharam força. Na Câmara, o PSL, partido de Bolsonaro, segunda maior bancada da casa, irá apoiar a reeleição de Rodrigo Maia, do Democratas, que é o atual presidente. Nós vamos voltar a Brasília, então, para conversar com o repórter Mauro Talhaferri, porque parece que, nesse caso, houve um toma lá da cá, como normalmente acontece em política. Nesse apoio, qual será o que o PSL vai receber em troca do apoio a Rodrigo Maia? Olha, Amanda, você foi delicada ao dizer que parece que houve um toma lá da cá. Eu vou afirmar, houve um toma lá da cá. O PSL, nessa negociação, vai ficar com a presidência da principal comissão da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça, também a presidência da Comissão de Finanças e com a segunda vice-presidência da Câmara. Foi esse o acordo que foi feito entre o presidente do PSL, o deputado eleito Luciano Bivar, e o atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, candidato aí a permanecer no cargo. Além disso, o PSL está de olho também na eleição no Senado e Luciano Bivar cogitou lançar o senador eleito por São Paulo, Major Olímpio, à presidência do Senado. Talvez isso seja apenas um balão de ensaio, talvez essa candidatura não se concretize, porque o verdadeiro objetivo de Luciano Bivar é minar a candidatura do senador Renan Calheiros, que pretende voltar a ser presidente do Senado. Aqui no Palácio do Planalto, os ministros mais próximos aqui ao presidente Bolsonaro dizem que, embora isso tenha sido uma negociação do partido do presidente, o presidente não vai se intrometer nas eleições das presidências no Congresso. Isso é um assunto para o Legislativo, em que o Planalto não se intromete. Essa é a posição do Planalto. E como você disse, Amanda, a importância desse apoio do PSL a Rodrigo Maia é gigantesca, porque o PSL tem 52 deputados na próxima legislatura, é a segunda maior bancada, com chance de se tornar a maior bancada, porque alguns parlamentares eleitos já manifestaram a intenção de migrar para o PSL. Portanto, Rodrigo Maia garante aí uma quantidade expressiva de votos e vai caminhando para, de fato, se tornar novamente presidente da Câmara dos Deputados. De Brasília, ao vivo, Mauro Talhaferri, para o Rede TV News. Obrigado, Mauro. E o Partido da Igreja Universal, PRB,
também já está apoiando a candidatura Maia. Certamente Maia, na presidência da Câmara, vai ser um fator chave para o andamento dos projetos do governo. Ninguém imagina um presidente da Câmara submisso, mas pelo menos que não seja hostil a qualquer projeto do governo Bolsonaro. O ex-juiz Sérgio Moro assumiu hoje o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Em seu primeiro discurso, ele prometeu que o Brasil não será porto seguro para criminosos. Acusado pela oposição de ter agido politicamente na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no início do discurso, Sérgio Moro fez questão de explicar por que aceitou o convite para o Ministério da Justiça. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Moro assumiu o cargo com o status de superministro. Ele é uma aposta do presidente Jair Bolsonaro, que teve a melhoria da segurança como uma das principais pautas de campanha. O novo ministro da Justiça mandou um recado para os criminosos. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto de seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. O combate ao crime organizado será outra prioridade de Sérgio Moro. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. O ministro, que ganhou fama nacional ao coordenar a Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba, também ressaltou a importância de se intensificar o combate à corrupção. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Moro disse ainda que vai apresentar um projeto de lei anticrime ao Congresso Nacional no início da nova legislatura, em fevereiro. No texto, ele pretende encerrar uma polêmica que pode voltar a ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal, a validade da prisão em segunda instância. Pretende-se deixar mais claro na lei, como já decidiu diversas vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação após o julgamento da segunda instância. Este foi o mais importante avanço institucional dos últimos anos. Ao finalizar, o ministro da Justiça apresentou o lema da sua gestão. Fazer a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo, será o nosso lema e estará sempre presente em nossas mentes. Existe uma grande expectativa sobre a ação de Moro, mais exatamente no campo da segurança pública, combate à corrupção e ao crime organizado. Até aqui, você está vendo o governo todo, nos seus discursos, está expressando um conjunto de intenções. Vamos esperar que essas intenções se realizem. O ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, anunciou no final da tarde a exoneração de cerca de 300 servidores comissionados da Casa Civil. Segundo ele, a intenção é que o governo possa atuar livre de amarras ideológicas de quem foi indicado pelo Partido dos Trabalhadores. Nós todos sabemos do aparelhamento que foi feito, principalmente do governo federal, nos quase 14 anos que o Partido dos Trabalhadores aqui ficou. Isso faz parte um pouco daquela frase que o presidente Bolsonaro dizia na campanha, de fazer a despetização do governo federal. E amanhã, na reunião ministerial, eu vou sugerir que os ministros também possam seguir este caminho, é um caminho semelhante. O governador de São Paulo, João Dória, realizou hoje a primeira reunião com o secretariado do seu governo. Na reunião, o grupo de governo fez um balanço da atual situação do Estado e apresentou medidas para a segurança pública, educação e economia.
A pasta de segurança pública, que será chefiada pelo general João Camilo Pires, iniciou hoje a Operação São Paulo Mais Segura, com um efetivo de 24 mil policiais. A partir de hoje, às 5 horas da manhã, 24 mil policiais militares nas ruas em todo o estado de São Paulo. Vocês devem ter visto as viaturas da PM nas ruas, atendendo um compromisso de governo, que é a polícia nas ruas, para garantir a segurança da população. O governador criticou algumas áreas da gestão anterior, principalmente a educação. Não queremos aqui fazer caça às bruxas, nem estabelecer aqui, estigmatizar o governo anterior, mas falar a verdade. Na área da educação, a situação é muito ruim. O secretário de Educação, Rocieli Soares, disse que existe a possibilidade dos alunos da rede pública não receberem os kits escolares e que a falta de mais de 8 mil professores pode deixar 60 mil alunos sem aula até a contratação de novos profissionais. E essa preocupação é muito grande porque nós não tivemos, pelo governo anterior, assinado o contrato, por exemplo, para a aquisição de material didático. Mas, para além disso, nós temos uma grande preocupação com a falta de professores. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proibiu a contratação de novos temporários. E nós temos hoje uma lacuna de 8.500 professores que não podem ser repostos como temporários, podendo trazer um prejuízo imediato para 60 mil alunos do primeiro ao quinto ano. Nas contas públicas, Henrique Meirelles, que assumiu a Secretaria da Fazenda, Planejamento e Gestão, afirmou que as parcerias público-privadas, as PPPs, estão na pauta do novo governo e que o objetivo é criar condições para a geração de novos empregos. Esta foi a primeira reunião de trabalho do governador João Dória com os 20 secretários de Estado após a cerimônia de posse. Entre os dias 22 e 24 de janeiro, o governador estará no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que também contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. João de Deus passou mal na manhã de hoje no núcleo de custódia no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde ele está preso desde o dia 16 de dezembro por denúncias de abuso sexual. Segundo a administração penitenciária, o médium teve um sangramento na urina durante uma consulta de rotina nas celas. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital. A defesa de João de Deus acompanhou o médium em todo esse processo. O Ministério Público de Goiás apresentou denúncia contra ele no dia 28 de dezembro por 4 crimes. 2 por violação sexual mediante fraude e mais 2 por estupro de vulnerável. João de Deus nega os crimes. Dois policiais militares foram presos, acusados de matar um jovem de 17 anos depois de uma abordagem. Na delegacia, eles relataram que foi legítima defesa, mas as imagens de uma câmera de segurança mostram uma versão diferente. Esse deve ser o momento mais triste na vida dessa mãe. O corpo do filho dela foi velado neste cemitério em Osasco, na Grande São Paulo. Aos 17 anos, Tiago Celso Silva foi morto durante uma abordagem policial na noite do dia 31. No boletim de ocorrência, os 2 PMs disseram que ao abordar 3 rapazes numa praça, um deles fugiu e durante a fuga ele virou o corpo em direção aos policiais militares e com uma arma de fogo em punho calibre 22 efetuou disparos. Um dos policiais, soldado Mike, disse que repeliu a injusta agressão e disparou em direção ao indivíduo que caiu no solo. Imagens daquela câmera de segurança cedidas pela concessionária da rodovia revelaram uma outra versão para a morte do Tiago. Os 2 policiais teriam agredido e matado um jovem de 17 anos desarmado. As imagens mostram o policial Fábio Luciano ao lado da vítima. Ele agride Tiago. Um pouco depois chega o policial Mike Oliveira Gouveia. Ele segura a vítima que cai no gramado. De repente, Mike aponta a arma e dispara. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no pronto-socorro. Os 2 policiais foram presos em flagrante e vão responder por homicídio qualificado, motivo torpe e sem possibilidade de defesa, além de denunciação caluniosa e fraude processual. O rapaz já tinha sido apreendido por furto, mas atualmente estava trabalhando. Inconformado, o pai culpa a polícia pelo que aconteceu.
A gente vê que foi assassinado cruelmente, sem condições de se defender. Tudo isso porque tem gente na rua praticando barbaridade, onde na verdade esses pessoas que tá preso mesmo. Ninguém tem direito de fazer justiça com as próprias mãos. A PM paulista fez muito bem em afastar e prender esses homens e agora esperamos que eles sejam punidos duramente de acordo com a lei e de maneira rápida. O primeiro dia do ano foi de muita chuva em cidades da Grande São Paulo. Pelo menos 20 famílias ficaram desabrigadas em Cajamar. Já em Santana de Parnaíba, choveu em 3 horas o esperado para todo o mês de janeiro. Em alguns pontos da cidade, a água chegou na cintura das pessoas. Nestas imagens, moradores e guardas municipais tentam socorrer vítimas do alagamento. Eles usam uma corda para resgatar um homem que se segurou em um muro. Engoliu um monte de água. Nossa, meu Deus do céu. A água dos córregos subiu e as ruas foram tomadas por lama. Alguns motoristas foram pegos de surpresa. Nesta rodovia, uma cratera se formou e dividiu a via em 2 partes. Choveu 172 milímetros em 3 horas, mais da metade da chuva prevista para o mês de janeiro inteiro. Cajamar foi a outra cidade que sofreu com as chuvas dessa terça-feira. Moradores dessa rua ficaram desesperados com a cachoeira de lama. Vários trechos do centro do município ficaram intransitáveis. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a Defesa Civil segue em alerta com a possibilidade de novos temporais. A chuva dos últimos dias provocou muitos transtornos. Só na cidade de Sabará, 36 famílias tiveram de deixar as suas casas. A chuva deu uma trégua, mas neste bairro o cenário ainda é de total destruição. Carros que foram arrastados pela enxurrada e o que sobrou de móveis e eletrodomésticos estão por toda parte, até em cima de telhados. Nesta rua é impossível passar. Para tirar tanta lama, só com trator. Eu lembrei da história de Mariana, né? Porque muita lama, mas graças a Deus que não tivemos nenhuma vítima aqui, né? Mas lembrou, porque é lama demais, tem lama para todo lado. Nas calçadas, moradores também trabalham na limpeza. Esse sofá é uma das poucas coisas que você conseguiu recuperar? O que sobrou, eu estou lavando aqui para ver se dá para aproveitar, pelo menos para não ficar em pé. O resto veio parar tudo aqui no meio da rua? Tudo no meio da rua, veio parar tudo no meio da rua, nós estamos aqui jogados. Já o Silvano não tem condições de voltar para casa. As imagens do celular dele mostram como ficou o imóvel na hora da chuva, totalmente debaixo d'água. Só dá para ver o telhado. A perda aqui foi total. Foi desesperador, né? A água subiu rapidamente, a gente tentando salvar alguma coisa, mas no fim deu para só sair vivo mesmo, né? Da situação. O seu José também perdeu tudo, até o dinheiro que ele tinha guardado dentro de casa. Tinha R$ 2.500. Perdeu tudo. No guarda-roupa. Foi tudo embora na água. Os documentos que eu estava mexendo com aposentadoria, foi tudo embora. Foi tudo, acabou tudo. Aqui onde nós estamos, nessa altura nossa aqui, foi tudo encoberto pela água? Não, uns 3 metros acima. Acima da nossa altura aqui, ó. Cobriu tudo, olha lá, foi lá em cima na bananeira. Quase 3 dias depois da enchente, ainda é difícil entrar na casa do seu José, porque olha só a quantidade de lama que ainda tem por aqui. Mas do lado de fora mesmo, a gente consegue ver o estrago que a água fez. Olha só onde a geladeira e a máquina de lavar roupa vieram parar. Mais à frente, no quintal, dá para ver também outra máquina de lavar, o que restou de um colchão e um aparelho de TV. Mas esses eletrodomésticos não são do seu José, não. Foram arrastados pela água da casa dos vizinhos. E agora o que o senhor vai fazer? Fazer o que eu estou fazendo, ficar aí andando para baixo, para cima na rua. Está ficando onde? Na rua. E à noite, o senhor está dormindo onde? Não durmo, não. Fico andando para a rua fora, vou ali no posto, compro um pão com carne lá e como para servir de almoço, servir de janta. No total, 36 famílias foram atingidas. A maioria foi para casas de parentes. Neste ano novo, o maior desafio dessas pessoas vai ser recomeçar do zero.
Tem 12 anos que meus pais, né, estavam construindo, conquistando as coisas para, em menos de 2 horas, acabar tudo. Lama é coisa que não falta no Brasil. 11 turistas foram surpreendidos por uma tromba d'água e ficaram ilhados em uma das principais cachoeiras do Parque da Serra do Cipó, na Grande Belo Horizonte. Os bombeiros registraram o momento que conseguiram localizar o grupo de 11 turistas que precisou buscar abrigo em um ponto mais alto da Cachoeira Véu da Noiva, em Santana do Riacho. O grupo aproveitava o dia na Serra do Cipó quando uma forte chuva atingiu a parte alta do parque e surpreendeu quem estava nas cachoeiras que ficam na região mais baixa. O resgate só foi possível com a ajuda do helicóptero. Cerca de 2 horas depois do início dos trabalhos de salvamento, os 11 turistas foram retirados do local com sucesso. Ninguém ficou ferido. Uma criança de 3 anos de idade foi resgatada após ficar presa dentro de uma lancha desgovernada no rio Tapajós, no Pará. Nestas imagens, a lancha já aparece desgovernada, com a criança dentro da embarcação. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu depois que o condutor caiu no rio após uma manobra. E faz horas que estão aí e a gente está aguardando a Marinha chegar para resgatar os 2. Uma embarcação que passava pelo local conseguiu jogar uma corda na hélice do motor e desligar a lancha. O caso aconteceu no fim da tarde de ontem. A garota, de apenas 3 anos, foi resgatada e passa bem. Ninguém ficou ferido. Uma passageira de um ônibus do Rio de Janeiro filmou uma cena revoltante. Na imagem, o homem aparece sentado no banco do ônibus, mexendo no pênis. A cena foi gravada pela passageira que estava ao lado dele. Revoltada, ela pede que ele se levante. Senhor, já sai de perto de mim, por favor? Tem como o senhor sair de perto de mim, por favor? Não, então o senhor vai voltar daqui agora. Tá bom? Eu tô vendo o senhor se masturbando aí, tá? O homem se levanta e a discussão continua. Eu tô dormindo, você que pensa que eu tô dormindo, tá? Tá tudo gravado aqui. O senhor que aparece nas imagens trabalha numa empresa de ônibus. Apesar de não ter boletim de ocorrência registrado, a Aviação Campo Grande disse em nota que o homem não estava em serviço na hora do incidente e abriu uma sindicância para avaliar a atitude dele. Se masturbar em locais públicos é crime de importunação sexual. A pena varia de 1 a 5 anos de prisão. 2 pessoas foram presas acusadas de roubar motoristas de aplicativos em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. As investigações começaram no período do Natal, após uma denúncia realizada por empresários vítimas dos criminosos. Após as investigações, um dos suspeitos foi encontrado e confessou os crimes na delegacia. Na casa de outro suspeito, a polícia encontrou vários objetos que pertenciam às vítimas, além de uma arma de fogo. São centenas de vítimas e uma coisa que chamou a atenção, eles sempre procuravam agir contra vítimas mulheres, porque eles sabiam que o poder de resistência seria muito menor, seria muito mais fácil. Na delegacia, uma das vítimas contou como a quadrilha agia. Ela chegou a lutar com os criminosos. Eu fui chamada para o local. Após chegar no local do destino do aplicativo, a moça falou que o namorado dela ia pagar a corrida. Quando ele chegou, eu já senti que era um assalto. Automaticamente, ela passou, nesse momento que o carro parou, ela passou a arma pela janela para o rapaz. Eu vi a arma, o revólver dele. Eu acelerei e comecei uma luta corporal com ela. Só que eu não sei de como que eu consegui criar força, que eu consegui machucar a menina, luta corporal com ela, dirigir o carro e pedir ajuda posteriormente. Os criminosos foram presos e vão responder por posse de arma de fogo e receptação. Um terceiro suspeito já foi identificado e é procurado pela polícia. Em algumas cidades da Grande São Paulo, as passagens dos ônibus municipais vão ficar mais caras neste ano. Hoje foi o primeiro dia útil das novas tarifas em Osasco, Itapevi e São Bernardo do Campo. Em Osasco e Itapevi, a tarifa passou de R$ 4,35 para R$ 4,50.
O aumento é de aproximadamente 13,5%, mesmo o valor da inflação acumulada de janeiro a novembro de 2018. Já em São Bernardo, as passagens subiram de R$ 4,40 para R$ 4,75. O aumento de quase 8% supera a inflação. No próximo domingo, dia 6, o mesmo aumento vai ser aplicado em Santo André. No mesmo dia, em Diadema, a tarifa vai aumentar 5,5%, de R$ 4,40 para R$ 4,65. Na segunda-feira, dia 7, terá um aumento de 7% as passagens na capital paulista. A tarifa sobe de R$ 4,00 para R$ 4,30. As tarifas já são muito altas por um serviço porco oferecido à população. Esses veículos estão mais para transporte de gado do que de gente. Isso é uma vergonha. Um acidente de trem deixou pelo menos 6 mortos e outros 16 feridos na Dinamarca. O acidente envolveu 2 trens, um de carga e outro que levava mais de 130 passageiros. A polícia ainda investiga o caso. Uma suspeita que parte da carga caiu nos trilhos e foi atingida pela outra composição, que seguia na direção oposta na ponte que liga as 2 principais ilhas do país. É o pior acidente de trem em mais de 30 anos. Subiu para 21 o número de mortos no desabamento parcial de um prédio na Rússia. Um dos corpos encontrados hoje pelos bombeiros é de uma menina de 3 anos. 20 moradores ainda estão desaparecidos, incluindo 5 crianças. Depois de 2 dias de buscas, sob uma temperatura de 20 graus abaixo de zero, a esperança de encontrar sobreviventes é mínima. O bebê encontrado vivo sob os escombros ontem está internado em estado grave, mas estável. Na Índia, grupos conservadores protestaram contra a visita de 2 mulheres ao templo de Sabarimala, um dos mais sagrados do hinduísmo, nesta quarta. A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos d'água para conter os manifestantes, que não aceitam que mulheres em idade fértil frequentem o local, já que as consideram impuras. Em setembro do ano passado, a Suprema Corte do país suspendeu a proibição secular à entrada de mulheres de 10 a 50 anos no templo, mas religiosos resistem à decisão. Nesta terça, cerca de 5 milhões de mulheres fizeram uma corrente humana por mais de 600 quilômetros para protestar em favor da igualdade de gênero. O procurador-geral do Peru, Pedro Chavarri, voltou atrás e decidiu reintegrar 2 promotores da Lava Jato no país que haviam sido demitidos há 2 dias. As demissões geraram críticas e protestos. Milhares de manifestantes foram às ruas em várias cidades para pedir a volta de Rafael Vela e José Domingo Pérez, a força-tarefa que investiga o escândalo de corrupção envolvendo a empreiteira Odebrecht. O procurador-geral é acusado de beneficiar os investigados. O presidente peruano Martín Vizcarra apresentou ao Congresso um projeto para que o Ministério Público seja declarado em emergência, uma forma de intervenção no órgão, o que pode facilitar a retirada de Pedro Chavarri do cargo. A pane em um brinquedo de um parque de diversões fez alguns franceses passarem a virada do ano nas alturas. Quem mostra é o correspondente em Paris, Luciano Júnior. O Parque de Diversões de Inverno de Rennes encerrará sua temporada no domingo. E a maior atração, o Bomber Max, só volta no ano que vem. Ele é um dos brinquedos mais populares do evento tradicional de Natal na cidade. E nem precisa dizer muito, por quê? Quem, na verdade, precisou dar explicações hoje foi o dono da atração. Uma pane elétrica fez com que o brinquedo travasse a uma altura de 52 metros, com 8 pessoas nele. Segundo Alexandre Tinel, a atração passou por uma vistoria técnica rígida e não tinha problemas. Tudo aconteceu na véspera do Ano Novo, por volta das 8h30 da noite. Este é o momento exato da pane elétrica. Um dispositivo de segurança fez o brinquedo parar e travar. Os bombeiros chegaram em poucos minutos, mas o trabalho durou
muito mais. 8 horas. A escada para o resgate era pequena. Então a estratégia foi fazer pessoa a pessoa descer utilizando a técnica do rapel. Eu queria agradecer a todas as pessoas envolvidas, porque sei que não foram só os bombeiros que nos ajudaram. Todos foram muito bons com a gente. Esse abraço demorado e aliviado foi para Luna, de 13 anos, a primeira a descer. Ao lado da adolescente, a mãe acompanhou outros resgates e elogiou os bombeiros. Super trabalho, e on attend. O trabalho durou toda a madrugada. Já passava das 6 da manhã do novo ano quando Nicolás, a última pessoa que estava no brinquedo, pisou em terra firme. 8 horas lá em cima, estávamos com frio, mas as 8 pessoas que estavam lá estiveram calmas. Ficamos relativamente bem e foi assim que passamos o ano novo. No fim, ninguém saiu ferido e todos agradeceram muito a Brigada de Bombeiros de Rennes, que ganhou mais fama em toda a França. E eu digo mais porque eles já estavam na boca do povo, por uma iniciativa, digamos, diferente. O motivo vem dessas fotos divulgadas no início de dezembro. Elas ilustram um calendário da corporação. São cenas cotidianas, onde os bombeiros aparecem ajudando a população com suas ferramentas de salvamento. A ideia foi parar na TV e, claro, acabou sendo aprovada por todos. Depois do salvamento heróico, o famoso calendário certamente precisará ganhar novas impressões, porque a procura, a partir de agora, deve aumentar. E muito. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. O feriado de final de ano foi mais uma vez perigoso nas rodovias de todo o país. O repórter Rodrigo Cabral está ao vivo em Belo Horizonte e tem números da Operação Ano Novo, divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. De acordo com a Polícia Rodoviária, a imprudência continua sendo a principal causa dos acidentes nas estradas de todo o país. Nos 5 dias de feriado prolongado, foram registrados 880 acidentes com 70 mortes, segundo o balanço da Operação Ano Novo. O que mais chama a atenção é o aumento do número de multas por infrações graves, como, por exemplo, embriaguez ao volante. 1.327 motoristas foram flagrados pelos bafômetros, aumento de 107% em relação ao mesmo feriado do ano passado. Já as multas pela falta do uso do cinto de segurança cresceram 150%. As ultrapassagens irregulares aumentaram 60% e cerca de 170 mil motoristas foram flagrados pelos radares com velocidade acima da permitida, o que representa um aumento de 70%. Para se ter uma ideia, em algumas rodovias, motoristas e motociclistas foram flagrados a mais de 180 km por hora. Aqui em Minas Gerais, foram registrados 213 feridos e 8 mortos. O acidente mais grave aconteceu na sexta-feira em São Gonçalo do Rio Abaixo. 4 pessoas morreram depois de uma batida frontal entre o carro em que elas estavam e uma carreta na BR-381. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral para o Rede TV News. Passado o feriado do Ano Novo, esta quarta-feira foi dia de volta para casa nas rodovias de todo o Brasil. E aí, você já sabe, teve muito congestionamento, especialmente na subida do litoral de São Paulo para a capital, aquela volta da praia, né? Aí, cada motorista tem que ser muito criativo e arrumar um jeitinho para driblar o cansaço dentro do carro. Sol, praia, diversão, descanso. Nada como curtir o litoral, mas basta deixá-lo para voltar para casa, que logo a vista do mar dá lugar a uma interminável fila de carros. Subir a serra depois do feriado não é nada fácil. O que você faz para poder passar o tempo aí? Até banho eu tomei. Até banho? Vai pegar a garrafinha aí, ó. Também foi uma ducha aqui, ó. Com calor ou sem, o jeito é ter paciência
E para passar o tempo, cada um acha alguma coisa para fazer. Quanto tempo no trânsito já? Já tem umas 2 horas aqui já. Tá vindo de onde? De Santos. Tem que ficar escutando uma musiquinha aqui, distraindo um pouco, senão... Nós estamos bem no início aqui da rodovia dos imigrantes, na saída das cidades de Praia Grande e Santos, e o aplicativo está dizendo que nós vamos demorar aproximadamente 2 horas para chegar em São Paulo. Mas para quem está vindo de outras cidades litorâneas, esse tempo de espera é ainda maior. Estão vindo de onde? Mongaguá. Mongaguá. Quanto tempo já no trânsito? Umas 2 horas e meia. Essa família saiu de Itanhaém às 9 da noite de terça-feira e ainda estava no trânsito. Paramos no posto de gasolina, dormiu, aí para ajudar o pneu ainda estoura. Vixe, filho. Ela tá aí virada, com 2 crianças aí, sem comer, sem nada, filho. Esse aí tava até que esperançoso. Quantas horas no trânsito já? Eu saí de Santos, é pouquinho ainda, 20 minutos só. Até ativa? 1 hora. 1 hora? 1 hora tá pouco, tá dando mais. Eu tô com fé, hein? Ruim para os motoristas, bom para quem depende do trânsito para ganhar um dinheirinho. Nós estamos lutando para ajudar eles e ajudar a gente também. Dá para ganhar um dinheirinho bom? Dá para ganhar um dinheirinho bom. Dá para fazer uns R$1.000 aí nesse feriado, né? Deu para fazer. Nem tudo é como a gente quer, né? Mas só de pensar nesse outro cenário de sol e praia que a gente faz um esforcinho para esquecer que a hora da volta é esse teste de paciência. No primeiro dia de trabalho como presidente da República, Jair Bolsonaro participou de cerimônias de transmissão de cargo de ministros e se dedicou a encontros com chefes de Estado e de governo. Depois de uma cerimônia de posse com mais de 6 horas de duração, Jair Bolsonaro começou a agenda desta quarta-feira logo cedo. Participou da cerimônia de transmissão de cargo dos ministros mais próximos e que, inclusive, ficam alojados no Palácio do Planalto. Mas os discursos que deveriam mostrar a linha a ser seguida pelo novo governo acabaram deixando evidentes as diferenças de postura. Onyx Lorenzoni, que foi o braço direito de Bolsonaro durante a campanha e assumiu a Casa Civil, fez um aceno à oposição e pediu que seja feito um pacto nacional. Um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. Não é possível que a oposição não possa compreender, assim como o governo, que nós temos em alguns movimentos que serão enfrentados dentro de alguns meses, a capacidade de primeiro olhar para o Brasil. O novo chefe da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, também fez um afago à esquerda, ao se mostrar disposto a atender os movimentos sociais. Esse é o nosso espírito de atender a todos os segmentos sociais, independente de qualquer consideração que imponha um mínimo de restrição a qualquer grupo ou a qualquer instituição. Mas um dos aliados mais próximos de Bolsonaro foi duro com a oposição. Gustavo Bebiano, que assumiu a Secretaria-Geral da Presidência, deixou claro que não está disposto a negociar. A oposição feita de modo geral pelo PT, PSOL, as posições são sempre negativas, não se visam os interesses da nação e sim os interesses do partido. São partidos que se colocam acima da nação brasileira. Durante a cerimônia, o general Augusto Heleno também assumiu o cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é o responsável pela segurança direta do presidente. Na parte da tarde, Bolsonaro prestigiou a transmissão de cargo do Ministério da Defesa, que ficará sob a responsabilidade do general Fernando Azevedo. As ações das Forças Armadas serão pautadas pela Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais, como sempre afirma o nosso presidente. Durante a cerimônia, o presidente lembrou quando foi contra a criação do ministério. Criou-se em 99 o Ministério da Defesa. Apenas 3 deputados votaram contra a criação do Ministério da Defesa. O entendimento de um deles, que era eu, é que ele não estava vindo por uma necessidade militar, mas sim por imposição política. E tudo se transformaria em uma incerteza a partir daquele momento. As Forças Armadas são, na verdade, um obstáculo para aqueles que querem usurpar do poder.
Ao longo do dia, Bolsonaro deu prioridade às reuniões com representantes de governos estrangeiros que participaram da posse. O encontro mais esperado foi com o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Mike Pompeo. Ele demonstrou o interesse do país em fortalecer as relações nas áreas de educação, comércio, segurança e defesa. Já Bolsonaro manifestou a intenção de revogar a participação do Brasil no Pacto Global sobre Migrações. Uma das motivações para a decisão seria a entrada em massa de venezuelanos no país, situação que também preocupa os Estados Unidos. A primeira medida assinada por Bolsonaro ainda na noite de terça-feira foi o reajuste do salário mínimo de R$ 954 para R$ 998. Outra medida divulgada no Diário Oficial da União foi a transferência da FUNAI do Ministério da Justiça para o da Agricultura. A mudança é polêmica, já que coloca as demarcações de terras indígenas nas mãos da pasta responsável por defender os direitos do agronegócio. Sem citar a decisão, o presidente falou sobre a questão indígena nas redes sociais. Disse que 15% do território são demarcados como terras indígenas e quilombolas e que menos de 1 milhão de pessoas vivem nestes lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. E finalizou prometendo integrar estes cidadãos e valorizar todos os brasileiros. Está terminando a fase dos discursos. Hoje deve ser o último dia e, a partir de amanhã, espera-se que os novos governantes terão descido dos seus respectivos palanques. O presidente Bolsonaro deve unificar a linguagem do governo. Não sei se deve, pelo menos precisa. E de um estadista espera-se que ele seja magnânimo com os críticos e não governe com os olhos do passado. É bom lembrar que a oposição é característica das democracias. Sem oposição não há democracia de verdade. Não pode ser uma oposição burra, intransigente, contrária aos interesses do país, mas tem a obrigação de vigiar, de fiscalizar o governo e não apenas concordar sempre com as ações oficiais, como querem muitos. Há ações vitais, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que vão exigir a colaboração de todos. O primeiro pregão do ano reagiu bem aos primeiros passos do governo Bolsonaro. O índice Bovespa, Ibovespa, principal índice da Bolsa, subiu 3,56%, chegou a 91.012 pontos e renovou o recorde de fechamento. O bom desempenho da Bolsa foi ajudado principalmente pelos papéis da Eletrobras. As ações ordinárias da estatal subiram acima dos 20%. Hoje foi feita a transmissão de cargo no governo do estado do Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel assume um estado em situação de calamidade pública e com um déficit de 8 bilhões de reais. Witzel recebeu a faixa das mãos de Francisco Dornelles, governador em exercício que assumiu o comando do estado depois que o governador Luiz Fernando Pezão foi preso no dia 29 de novembro. Senhor governador, transmito hoje a Vossa Excelência o cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Deixo aqui, senhor governador, os meus votos de sucesso para Vossa Excelência e para toda a sua equipe. Líderes de várias religiões participaram da cerimônia e também deram uma palavra de fé e incentivo ao novo governador. Tradicionalmente, a transmissão acontece no primeiro dia do ano, logo depois da posse na Assembleia Legislativa. Mas ontem, Wilson Witzel embarcou para Brasília para acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Os 21 secretários também foram empossados. Depois da cerimônia, eles se reuniram com o governador para falar sobre as metas dos próximos 100 dias de governo. Witzel assume um Rio de Janeiro que vive uma crise econômica sem precedentes. O estado tem um déficit de 8 bilhões de reais, além de uma dívida de 11 bi com os fornecedores. Diante desse cenário, o governador acredita que será difícil cumprir com a lei orçamentária, que diz que nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. Não se pode cumprir formalmente quando não se tem materialmente.
Então é preciso certa compreensão, principalmente do Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, peço licença em seu nome, desembargador Boente, do nosso Poder Judiciário. Muitas são as ações que hoje questionam os limites constitucionais, mas é preciso entender que há que se ter possibilidade material. A primeira medida de Witzel foi publicada ontem no Diário Oficial, exigindo o corte de 30% das despesas de algumas secretarias. Desde 2016, o Rio de Janeiro está em estado de calamidade pública, que permite a execução de medidas excepcionais sem autorização do Legislativo. A medida foi adotada pelo governo para conter a crise e vale até o fim desse ano. Durante o torneio de Shenzhen, na China, a russa Maria Sharapova consolou a adversária chinesa Xin Yuan, de apenas 17 anos, que sentiu cãibras e teve de abandonar a partida. A torcida presente, claro, aplaudiu a bonita atitude de Sharapova. A russa agora está nas quartas de final. E se você perdeu algum momento do Rede TV News ou então quiser assistir novamente, basta se inscrever no canal da Rede TV no YouTube. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.